Olá, meu nome é Kiara Terra. Eu sou contadora de histórias, escritora e trabalho com a palavra escrita e a palavra narrada há 22 anos. E eu vim hoje dividir com vocês uma pesquisa que tem o mesmo tempo que eu tenho narrando histórias, que é uma pesquisa sobre a escuta, sobre narrativas interativas e um nome que os professores me deram ao longo de 15, 16 anos, no qual eu passei de contar história apenas para fazer percursos educativos pelo Brasil, um nome que se chama Construir Conhecimento Colaborativo. Parece uma coisa tão complicada, mas é tão fácil, tão simples, e eu queria convidar você para olhar junto comigo como é que o educador se torna mais permeável, como é que o narrador consegue ouvir, acolher e conduzir a participação das crianças. Mas eu não posso esquecer da primeira vez que eu contei histórias, de um menino que levantou a mão e disse Kiara, aí eu fingi que não escutei. Ele levantou de novo e disse Kiara. Quando ele fez isso, todas as crianças ficaram em silêncio, olhando para ele e olhando para mim, pensando, será que ela vai ouvir? Aí eu disse, sim, pode falar. Ele levantou a mão assim para cima e disse, na minha casa aconteceu isso, isso, isso. Eu não lembro exatamente o que aquele menino me trouxe naquele dia, porque faz muito tempo, são 22 anos. Mas eu lembro do silêncio das outras crianças diante do que ele tinha dito e imediatamente todas as crianças me olharam, como se aquele menino tivesse me contado um segredo e queriam saber se eu me importava com esse segredo, se eu ouviria ou não o que ele tinha dito. E existiam duas Kiaras, uma dizendo assim, esse menino tá atrapalhando a minha história. E outra Kiara que percebeu com muita clareza que aquilo era um caminho sem volta, porque eu estava diante de uma relação entre pares. E não ouvir aquele menino era exemplificar, afirmar para aquelas crianças que eu não ia ouvir o que elas diziam. Portanto, que eu achava muito mais relevante o que eu trazia do que eles poderiam me trazer ou contribuir para o conhecimento que a gente construía. Eu não consegui dormir naquela noite, porque eu ouvi o menino e disse, é mesmo? E segui. Depois, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu comecei a pensar, não ia dar. Eu não conseguiria mais contar histórias sem ouvir o que as crianças estavam falando verdadeiramente, mesmo que eu precisasse dizer, poxa, eu nem sei o que te dizer. O que você me falou me moveu muito. Eu não poderia deixá-los sozinhos diante de suas próprias narrativas e não poderia pensar que as narrativas trazidas por eles, em forma de pergunta, de relato e de tantas outras experiências, seriam absolutamente ignoradas. Naquele dia eu percebi que quando a gente dá uma aula ou a gente conta histórias, muita coisa é dita pelas palavras, mas muitas são as coisas ditas pelos silêncios. E o que está ali, a prova, é a nossa capacidade de abertura, de escuta, não só da escuta aqui com os ouvidos, mas de escutar com os olhos, com o coração, com a experiência e principalmente de sustentar os espaços vazios que as perguntas trazem. Sustentar as perguntas até que as hipóteses venham. Sustentar esses espaços vazios. Acreditar que tudo que é trazido no período de tempo em que uma história começa, se desenrola e termina, ou que uma aula começa, se desenrola e termina, tudo que acontece naquele período é experiência narrativa. Depois eu tive, ao longo desses anos todos, experiências muito bonitas nesse sentido. Teve uma vez uma menininha pequena que estava numa história que visivelmente interessava pouco a ela o conteúdo da história, que era uma história densa. Ela esperava a história baixar, tudo ficar calmo, para andar até o palco, olhar para mim e me mostrar alguma coisa sua. Primeiro ela me mostrou a blusa assim, em silêncio. A plateia toda viu aquilo era uma cena. Eu olhei para ela e falei, como é que você chama? Ela falou, Maria. Eu falei, Maria, que blusa linda. Vocês viram, gente, a blusa da Maria? Ela sentou. Quando a história baixou de novo, ela voltou e mostrou a saia.
muito orgulhosa. Eu disse: Maria, sua saia, que linda! Passou mais um tempo, ela mostrou a avó. Eu disse: ô fulana, você é a avó da Maria, que bom que você está aqui. Aí a Maria disse: aquele é meu irmão. Falei: Maria, que lindo seu irmão, seja bem-vindo. Mas a Maria não estava querendo me atrapalhar, me puxar o tapete, me desestabilizar. Ela estava no alto dos seus 3 anos de idade, me mostrando tudo de bonito que ela tinha. E ela era tão delicada e respeitosa que ela esperava o momento certo na história, a pausa, a queda do ritmo para chegar até mim. Quando a história terminou, a Maria veio de novo, ela já tinha mostrado a blusa, a saia, o sapato, a avó, o irmão. Finalmente ela mostrou um copo muito enfeitado que ela tinha. Eu disse: que lindo, Maria! A plateia ria. Todas as vezes que a Maria vinha, a gente já previu o que ela ia fazer. Naquele momento, quando eu olhei o copo, eu percebi. Estava a Chiara em seu lugar, veio Maria lhe mostrar a blusa, lhe mostrar a saia, lhe mostrar o sapato, lhe mostrar a avó, lhe mostrar o irmão, lhe mostrar o copo e a Chiara contar. Ela estava fazendo um jogo de repetição, que é uma grande predileção, é um amor das crianças pequenas que vão somando, repetindo, somando. Quando eu vi aquilo, que eu tive essa sensação, eu nem cantei essa música. Eu olhei para a plateia e disse: quem acha que a Maria tá mesmo querendo ser minha amiga, levanta a mão. Ah, todo mundo levantou. E eu disse: quem aqui, como a Maria, quando quer se aproximar de alguém que você gosta, mostra tudo de bonito que você tem. Naquele momento, aquela menina estava fazendo uma ação extremamente empática com uma experiência humana de todas as pessoas, seja na infância, seja na vida adulta. O que eu queria dizer para vocês é que todas as contribuições em sala de aula são grandes presentes. E quando as crianças sabem que a gente vai ouvir de verdade, o ruído diminui e elas passam a ser muito generosas, muito criteriosas nas suas contribuições, nas suas falas, no que elas trazem. E a gente se surpreende muito, fica muito mais leve esse percurso de construção colaborativo do conhecimento. Você pode substituir, gostar muito do ponto de chegada, por lidar com o acaso, com perceber que a gente lida com a educação de uma maneira muito fragmentada. E se a literatura experimentasse brincar com a geografia? E se a geografia ajudasse a matemática? E se a história ajudasse a ciência? Como é que seria? E se você, educador, fosse alguém que tirasse as matérias das caixas e fizesse com as crianças um exercício conjunto de tecer sentido entre os olhares tão diversos? Vamos substituir?